Essa gravação faz parte do conteúdo de aquecimento para o workshop Próximo Delegado, um evento online gratuito, no qual vou te mostrar tudo o que você precisa saber e fazer para ser aprovado no concurso de delegado de polícia, seja civil ou federal. Eu vou apresentar a metodologia exata que já levou dezenas de candidatos da cadeira de alunos para a cadeira de delegado. Pessoal, mais um julgado do STJ e agora nós vamos trabalhar com vocês tráfico privilegiado, uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º. E aí o STJ vai enfrentar dois temas aqui nesse julgado, onde uma mula ela é surpreendida com grande quantidade de drogas. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós vamos trabalhar com vocês um julgado da 6ª turma, agravo regimental no HC 842.630 de Santa Catarina, relatoria do ministro Antônio Saldanha Pinheiro, julgado em 18 de dezembro de 2023, e que faz parte aí da edição extraordinária do informativo 16. Temas enfrentados aqui. A grande quantidade de droga transportada por mula do tráfico e a possibilidade ou não de se reconhecer o tráfico privilegiado, ou seja, uma mula que está transportando grande quantidade de droga, é possível reconhecer para ela a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do 33? E é possível utilizar em seu desfavor, no cálculo da pena, o fato dela ter grande quantidade de droga? Então é isso que vai ser discutido aqui. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre mula do tráfico. Eu sei que vocês conhecem, mas vamos trazer um conceito aqui, ó. Mula, designação atribuída então ao indivíduo, geralmente sem histórico criminal, de bons antecedentes, justamente para não chamar a atenção daqueles que são recrutados então por grupos criminosos que se dedicam ao tráfico de drogas para realizar o transporte da substância. A droga é ocultada de maneira dissimulada, seja em compartimento falso, seja junto ao corpo ou até mesmo em cápsulas dentro do estômago da pessoa. E a mula também é conhecida como avião ou transportador. Você deve estar pensando, puta, mas cápsula dentro do estômago da pessoa? Sim, lá no meio policial isso é conhecido como engolida, a pessoa que age dessa forma. Inclusive, não sei se você assistiu aquela série que a Discovery ela fez, chamada Aeroporto Área Restrita. Tem várias temporadas, na 2ª temporada tem 4 episódios que eu apareço, é porque eu trabalhava lá no aeroporto em Guarulhos, e um deles envolvia a engolida. Uma mulher que estava num cenário ali bastante peculiar, que despertou a atenção dos agentes. Os agentes então fizeram a abordagem, começaram a entrevistá-la. Quando eles abrem a mala, eles percebem que as camisas, calça, blusa, enfim, tudo que ela tinha lá, os botões eram idênticos. O botão da camisa era o mesmo, o botão da calça que era o mesmo da jaqueta. E aí, quando eles vão fazer o furo ali, percebe que tinha cocaína. 300 botões com cocaína. Quando ela vai tomar geral da policial feminina, ela confessa que tinha na vagina ali uma cápsula bastante grande ali com cocaína. E ainda ela confessou que havia engolido 44 cápsulas. E aí bate aquele desespero, porque a gente sabe que ela pode morrer de overdose a qualquer instante ali, se dissolver uma das cápsulas. Isso já aconteceu em algumas oportunidades lá em Guarulhos. Eu sei de 2 situações antes de eu trabalhar lá, não sei depois, espero que não tenha acontecido, mas enfim, graças a Deus não foi comigo, né? Mas a gente tem que fazer um procedimento muito célere, muito rápido para levá-la ao hospital. Policiais ficam ali fazendo essa custódia dela, o médico dando remédio para que ela possa expelir ali essas cápsulas. Se em 5 dias não ocorrer ali isso, né, ela não conseguir expelir, é submetida a uma cirurgia para extrair as cápsulas e salvar a vida dessa pessoa. Então esse é que é o procedimento. Então eu trouxe até umas fotos aqui, né, vocês já conhecem certamente. Então aqui, ó, mula trazendo as cápsulas junto ao corpo, né, droga junto ao corpo. Aqui a questão das engolidas, né, no raio-x como é que apareceria. Veja, né, como nós falamos, né, para não chamar atenção, pegam pessoas de bons antecedentes, pessoas que não têm histórico criminal e acabam sendo recrutadas aí pelos criminosos para servir de mula. Bom, vamos recordar aqui então do tráfico de drogas privilegiado, que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de tráfico privilegiado, e na verdade é uma causa de diminuição de pena. Vamos ler aqui, acompanha que eu vou destacar em amarelo para vocês. Ó. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, do 33, que é o tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas, então causa de diminuição de pena. De quanto? De 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre uma organização criminosa. Então esses são os requisitos aqui
para que se obtenha essa causa de diminuição de pena. Agente primário, com bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, e aqui abrange qualquer crime, não necessariamente o tráfico, não é apenas o tráfico, qualquer crime, e não integra uma organização criminosa. Então imagina, um sujeito que pela primeira vez ele resolve traficar, tem bons antecedentes, nunca, o histórico criminal dele não tem passagem, enfim, resolve traficar e na primeira vez o campeão, a casa já cai para ele. Então ele é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não se dedicava e não integrava uma organização criminosa. Faz jus à redução da pena. Tá bom? Bom, vamos lá. Lembrando que o tráfico privilegiado é tráfico, mas ele não sofre as consequências da hediondez. Quero mostrar a evolução da jurisprudência aqui para vocês. Veja, acompanha aí comigo. Ó. Então, tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Por que isso é importante? Bom, porque se ele não sofre as consequências da hediondez, a gente pode lembrar que o juiz pode arbitrar fiança, então não é inafiançável, admite anistia, graça, indulto para esse traficante, porque não sofre as consequências da hediondez. Não é crime equiparado a hediondo. Percebe? Então, esse tráfico privilegiado, ele era considerado sim equiparado a hediondo. Em 2014, desde que surge a lei, em 2014, o STJ, inclusive, edita a súmula que diz que a aplicação da causa de diminuição de pena, do parágrafo 4º do 33, não afasta a hediondez do crime de tráfico. Só que em 2016, o Supremo, em junho de 2016, entendeu que o tráfico privilegiado não deve ser considerado natureza hedionda. Por que o Supremo entendeu isso? Falou, peraí, o legislador, na verdade, é questões de política criminal, né? Mas o Supremo falou o seguinte, olha, o legislador demonstra claramente, quando ele cria essa causa de diminuição de pena, que até então não existia na lei anterior, surge na lei de 2006, quando ele cria essa causa de diminuição de pena, ele está dando um tratamento diferente para essa pessoa, para esse traficante. Não quer que ele sofra as consequências da hediondez. E aí, como é que fica o STJ, que tinha súmula dizendo que aplicava as consequências da hediondez, e vem o Supremo dizendo que não se aplica. Então o STJ acaba cancelando a súmula 5 meses depois, alinhando-se então ao entendimento do STF, do STF, tá? Então, tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Eu tenho uma crítica aqui, porque quando a gente olha o artigo 5º 43 da Constituição, o Constituinte diz lá que, aquele mandado constitucional de criminalização que nós temos, né? A lei considerará inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia, os 3 T's, né? Tráfico de drogas, tortura, terrorismo e os crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e aqueles que, podendo agir, se omitirem. Então o legislador está dizendo, olha, o Constituinte está dizendo, o legislador cria a lei dos crimes hediondos, dê um tratamento mais severo para esses criminosos e esse mesmo tratamento mais gravoso se deve dar ao torturador, ao terrorista e ao traficante de drogas. Não faz nenhuma distinção. Então aqui no tráfico de drogas, mesmo tendo uma causa de diminuição de pena, porque ele é primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra nenhuma crime, mas é um traficante. Então deveria sofrer as consequências de um desses. Mas a súmula foi cancelada, o entendimento hoje pacífico na jurisprudência é que não se aplicam as consequências de hediondez, aliás, isso foi inclusive positivado, né? Então a jurisprudência diz isso e também a lei de execução penal diz isso, tá? Bom, vamos lá para o caso hipotético, ó. Tício foi detido por policiais federais no Aeroporto Internacional de Guarulhos momentos antes de embarcar em voo internacional com destino a Miami. Durante uma inspeção de rotina com utilização de cães farejadores, agentes federais detectaram substâncias suspeitas em sua bagagem de mão e decidiram então realizar uma busca mais detalhada. Durante a revista corporal, os policiais descobriram que Tício estava transportando várias cápsulas de drogas escondidas em compartimentos especiais costurados dentro de suas roupas. O laudo de constatação foi positivo para cocaína. Tício foi preso, então, interrogado em sede policial, ocasião em que ele confessou que concordou em transportar as drogas em troca de uma quantia em dinheiro significativa, sem saber totalmente os riscos envolvidos. Bom, vamos lá. Poderia o juiz, então, aumentar a pena base, lá na primeira fase, utilizando como argumento a natureza e a quantidade da droga? Vocês sabem quando o juiz vai calcular a pena?
na dosimetria da pena, ele tem que passar por 3 fases. É o sistema trifásico, ou Nelson-Hungria, já que ele é o idealizador, né? Na primeira fase, nós temos a pena base. Então, ele vai analisar a pena mínima e a pena máxima, 5 a 15 anos, e fala, tá, quanto que eu começo aqui? Qual vai ser a base? A pena base. Então, ele pode começar no mínimo, pode começar com 6, com 7, com 8, claro. Aqui ele vai analisar as chamadas circunstâncias judiciais. Depois nós temos as agravantes e atenuantes. E aqui as causas que aumentam a pena e as causas que diminuem a pena. Repare que o parágrafo 4º do artigo 33 está aqui, né? Causa de diminuição de pena, na terceira etapa. Bom, mas a questão é, pode o juiz aumentar a pena base, ao invés de dar 5 anos, o juiz falar aqui, ó, a pena base do tício vai ser 6 anos. Por quê? Por conta da natureza da droga, estamos aí com uma droga que é bastante nociva, cocaína, e com base na quantidade da droga. Ele pode fazer isso? Considerando a natureza e considerando a quantidade da droga, pena base de 6 anos. Pode ou não? Sim. A natureza e a quantidade da droga são fatores preponderantes no momento do cálculo da pena. Isso está no artigo 42 da Lei de Drogas. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância, não é exclusividade, veja, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e conduta social do agente. Então, não significa que o juiz esquece o artigo 59 do Código Penal que traz as circunstâncias judiciais. Não, o juiz também analisa o 59, só que a natureza e a quantidade da droga, personalidade e conduta social são preponderantes. Está aqui, ó. Não desconsidera o regime do 59. As circunstâncias judiciais devem ser valoradas num regime de complementariedade ao 42. Segunda observação, algumas drogas são mais nocivas, têm maior potencial viciante do que outras. Então, por exemplo, o lança-perfume é uma droga mais leve, menos viciante que a cocaína. Então, o juiz pode aumentar a pena base sob o argumento de que a cocaína possui alto potencial destrutivo. De igual forma, se a quantidade da droga for muito grande, também pode utilizar como fundamento para aumentar a pena base. Tá? Tudo bem? Agora, nesse caso aí adaptado, imagina que na terceira fase do cálculo, o juiz reconheceu presentes os requisitos do tráfico privilegiado e concedeu a diminuição da pena. No entanto, ao calcular a fração de redução, que vai de 1/6 a 2/3, o juiz fixou no menor percentual, reduziu o mínimo possível, alegando quantidade e natureza da droga transportada. Então, em resumo, ó, na primeira fase o juiz falou a quantidade da droga e a natureza da droga ali que o tício trazia, cocaína, eu vou avaliar em seu desfavor e vou aumentar a pena acima do mínimo. Vou aplicar uma pena base de 6 anos. Quando ele chega na última fase, ele vai reconhecer aqui a causa de diminuição de pena. Mas ele fala, tá, eu tenho que escolher de 1/6 a 2/3. Vou escolher o mínimo. Por quê? Eu tenho que fundamentar. Com base na quantidade e na natureza da droga. Então ele utilizou a quantidade e a natureza da droga para aumentar a pena base e para aplicar o mínimo aqui de diminuição. E aí a defesa não gostou disso. Falou, puta juizão, sacanagem, caneta pesada, hein? E levou o caso para o STJ. A questão é, poderia o juiz aplicar essa fração mínima do redutor de pena na terceira fase, utilizando como argumento natureza e quantidade da droga, se essas circunstâncias, esses argumentos já foram utilizados na primeira etapa em desfavor do acusado? Entendeu a pergunta? O juizão está calculando a pena. Pena base. Colocou acima do mínimo, alegando natureza e quantidade da droga, que ele tem que analisar de forma preponderante em relação ao 59. Aí chegou na parte final lá e falou, putz, olha, ele é primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra nenhuma ORCRIM. Então ele faz jus à redução da pena. Daí ele fala, putz, tem que ver aqui, né? 1/6 a 2/3. Já sei. Tinha muita droga e era cocaína. Vou aplicar um mínimo aqui.
Então percebe que o juiz está utilizando a quantidade de droga, a grande quantidade, e também a natureza da droga duas vezes em desfavor do réu? Então isso não pode. Isso é, sem dúvida, aí um indisfarçável bis in idem, uma dupla valoração em desfavor do acusado. Então o STJ falou que está errado, né? O juiz errou. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para aumentar a pena base ou para modular a fração da causa de omissão do artigo 33, parágrafo 4º, desde que não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria. Isso que nós estamos trabalhando nesse julgado, essa é a tese. Então veja, natureza e quantidade não podem ser utilizados para aumentar a pena do artigo, lá no artigo 42, e também para escolher a fração de diminuição na terceira fase, ou um ou outro. A utilização da mesma circunstância nas duas etapas do cálculo da pena revela um indisfarçável bis in idem. Por isso, deve o juiz utilizar as circunstâncias quanto à quantidade e natureza da droga em apenas uma das fases da dosimetria da pena. Então, na primeira fase, o juiz na fixação vai considerar com preponderância sobre o 59, natureza e quantidade, beleza. Utilizou aqui, juizão, para colocar 6, 7, 8 anos de pena base? Beleza. Então você não pode utilizar aqui. Quando você vai utilizar aqui a causa de diminuição na terceira fase. Se você vai escolher entre 1/6 a 2/3, você não pode dar o mínimo de redução. Ah, vou reduzir aqui o mínimo alegando natureza e quantidade. Não. Ou um ou outro. Tá? E o STJ, isso não é novidade, pessoal. O STJ já dizia isso, ó. Julgado agora, 2022, terceira sessão, inclusive. É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para fixação da pena base, quanto para a modulação da causa de omissão prevista no 33, parágrafo 4º. Neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos, e olha o detalhe agora, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. Ou na primeira ou na terceira, nunca nas duas. STF, tema 712, veja, a posição acima explicitada foi fixada pelo Supremo no tema 712, repercussão geral. Qual a tese do STF? As circunstâncias de natureza e quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena aí de bis in idem. Pessoal, sem dúvida, se o juiz aplicar a quantidade e a natureza da droga de forma desfavorável na primeira etapa e depois também de forma desfavorável na terceira etapa, isso é bis in idem, uma dupla valoração negativa em desfavor aí do agente. Então lembra quando você era criança e aí você aprontava lá com os seus pais? Eu me lembro muito disso, né? Eu estava em casa quando era pequeno, e aí meus pais trabalhando, e aí eu, jogando bola, quebrei a vidraça lá de casa. Isso acontecia com frequência. Não porque era ruim de bola, é que eu jogava muita bola mesmo, e aí invariavelmente quebrava o vidro lá da edícula que nós tínhamos, né? E aí eu sabia que ia ficar de castigo. Então minha mãe chegava, eu já tentava explicar para ela. Minha mãe sempre foi mais boazinha, né? Mas não adiantava. Minha mãe falava, você já está de castigo, e às vezes dava umas palmadas em mim. Meu pai sempre foi mais bravo. Embora eu nunca tenha apanhado de cinta dele, só da minha mãe, mas ele sempre foi muito mais bravo e chegava mais tarde em casa. Então quando ele chegava, eu costumava fingir que estava dormindo, né? Mas nunca dava certo. Minha mãe vinha, contava para ele lá a peripécia que eu aprontei, e aí eu descia, ele chegava e dava outra palmada em mim, me deixava de castigo de novo. Eu falei, mas peraí, eu já tomei uma palmada porque eu quebrei a vidraça da minha mãe, agora eu vou tomar outra palmada? A gente sabe que isso aqui, em relação ao castigo da criança, isso é válido, né? Mas repare como isso é uma dupla punição pelo mesmo fato. Então, trazendo esse exemplo banal do dia a dia, bem bobo, mas para fins didáticos, para você entender, dupla punição pelo mesmo fato, bis in idem é isso. O juiz aplicando aqui o mesmo castigo, réu, você está aí com muita droga, é uma droga aí nociva, então agora eu vou aplicar para aumentar a pena base e também para diminuir o mínimo para você. Não, juizão, aí não dá. Isso aí é bis in idem. Outro detalhe aqui, estamos chegando no fim. A condição de mula, por si só, pode impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado? Então, ele é mula
Então mula não pode ser fazer jus aí ao tráfico privilegiado? Isso aí também não cola. Ó, tanto o STF quanto o STJ têm julgados afirmando que a mera condição de mula não impede a aplicação do privilégio. Não impede ali, então, a diminuição de pena. Eu trouxe julgados para vocês, ó. STF, 2 turmas, as 2 turmas do STJ, entendendo que a simples condição de mula não induz automaticamente a conclusão de que o agente integre a organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º de 33 somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que comprovem que a mula integra ali uma organização criminosa. Joia? Então, só para a gente relembrar aqui o que nós trabalhamos com vocês, hoje é isso daqui, ó. O fundamento do que o agente transportava grande quantidade de droga a serviço de terceiros não se presta a sustentar o afastamento do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia apenas a condição de mula e não de dedicação a atividades criminosas. Assim, a condição de mula por si só não tem o condão de impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Então está aqui o tema que nós trabalhamos no agravo regimental, no HC 842.630, julgado em 18 de dezembro de 2023, é dosimetria, tráfico de entorpecentes, causa de diminuição afastada apenas pela quantidade de droga e pela condição de mula. Fundamentos inidôneos. A tese: a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena base ou para a modulação da fração da causa de diminuição de pena prevista no 33, parágrafo 4º da lei, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase, de forma que a condição de mula, por si só, não tem o condão de impedir o reconhecimento do privilégio. Então vejam, grande quantidade de droga transportada por mula impede reconhecimento de tráfico privilegiado? Não. Pode ser utilizado em seu desfavor na dosimetria da pena? Sim, em apenas uma das fases, primeira ou terceira, nunca em ambas. Joia? Tranquilos? Valeu, pessoal, por mais uma aí. Tamo junto, até a próxima.